Uma boa noite. Nós estamos no nosso terceiro dia da nossa semana de oração, Restaurados em Cristo. Semana Santa, uma semana muito especial. E antes de nós irmos para o tema dessa noite, o tema da terceira noite, eu queria deixar 3 breves recados com você. Você que está acompanhando a nossa programação, você pode convidar os seus amigos, os seus queridos, para que acompanhem também a nossa programação. Então, tem um convite especial no link deste vídeo. Então, baixe e compartilhe esse convite. E também nessa mesma intenção, para convidar os nossos queridos, há um formulário preparado todo especial, bem simples de preencher, que você pode acessar também no link da descrição, onde você ali vai colocar os dados do seu amigo, do seu convidado, e ali você pode interceder por ele, e nós também iremos interceder desse amigo, faremos contato com ele. Então, preencha esse link também. E há um terceiro recadinho. Também preparamos um outro formulário todo especial. Nesse formulário, você pode colocar seu pedido de oração. Pode colocar pedido de oração de seus amigos. Mas o ideal é que cada um coloque o seu, e também você pode ali também expressar sua gratidão. Então, são esses 3 recadinhos, que você seja abençoado nessa noite. E como eu falei no início, nosso terceiro dia, o terceiro tema, nos diz como a vitória é conquistada. Essa mensagem, ela considera ali o que Jesus passou nos momentos prévios ali da Via Dolorosa, a sua ansiedade, todos os pecados do mundo, de todas as eras, de todos os tempos, estavam sobre ele. Então Jesus passou por tudo isso. E nessa noite você vai saber um pouco mais sobre isso com a mensagem que se seguirá. Que Deus o abençoe, que você esteja conosco até o final, e eu o convido agora para que você feche seus olhos e ore comigo. Santo e poderoso Deus, cremos, Senhor, que o Senhor se faz presente através também das ondas da internet, dos cabos. Que o Senhor abençoe, Senhor, aqueles que estão nos assistindo, participando dessa programação tão especial. E que Jesus, Senhor, entre em nosso coração, traga nova vida, fica conosco, abençoa os momentos que seguirão. É o que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém.
hoje vive, se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive, mas ressuscitou e hoje vive. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor. Achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu os anjos em canção mostraram sua aprovação. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Graça sem igual me resgatou. Ferido, abandonado, Jesus me socorreu e segredou-me a gente, de agora em diante és meu. Tão meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Graça sem igual me resgatou. Jesus mostrou-me as chagas que em meu lugar sofreu, coroa mais de espinhos, a cruz que padeceu, que pôde em mim Jesus achar pra tais afrontas suportar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Graça sem igual me resgatou. Enquanto as horas passam, eu vivo em doce paz e aguardo meu bom mestre, que tão feliz me faz. A mim Jesus virá buscar, e então com ele irei morar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Graça sem igual me resgatou. Boa noite, irmãos. Maravilhoso participarmos juntos dessa semana tão especial que é a Semana Santa,
com o tema Restaurados em Cristo. É muito bom estarmos juntos aqui. Esse é o momento da oração intercessória, em que vamos orar pelos pedidos que estão sendo trazidos. E nós lembramos que vocês podem colocar os pedidos aí no chat, ou que vocês podem também trazer os pedidos por meio do formulário, que está sendo disponibilizado o link também no chat, tá bom? E eu vou, nesse momento, fazer uma oração por todos os participantes e por todos os pedidos que foram trazidos para essa semana tão especial. Eu peço a todos que curvem as suas frontes para que a gente possa elevar os nossos pedidos de oração ao Senhor. Amém? Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor, estamos aqui para primeiramente engrandecer o Seu nome, Te glorificar, Te exaltar, Te bendizer, Senhor, e dizer que só o Senhor é o Deus das nossas vidas, Senhor. Estamos aqui humildemente, Senhor, para entregarmos todos os pedidos de oração que foram trazidos, Senhor, nesta noite. Pai, eis aqui a sua igreja, eis aqui os seus filhos, Senhor, que te clamam humildemente, Pai, e que trazem para ti todos esses pedidos de oração. Nós estamos aqui para, todas as noites, elevarmos os nossos pensamentos ao Senhor e pedir também que o Senhor nos cubra, Senhor, com o seu manto sagrado, com o seu manto de glória, e que a sua graça e a sua bênção seja sobre nós, seja sobre todos os irmãos que estão participando dessa semana tão especial. Aproveitamos ainda para orarmos pela mensagem que vai ser trazida pelo pregador. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor prepare os nossos corações, prepare o coração de todos os irmãos, de todas as pessoas que estão participando, para que essa mensagem, Senhor Deus, seja realmente uma mensagem transformadora, Senhor Deus. E pedimos também que o Senhor permita que essa mensagem, Pai, possa realmente trazer todo um diferencial para a vida de todos os participantes, Senhor. Nesse momento, nós te pedimos que o Senhor abençoe a mensagem que vai ser entoada nessa noite tão especial de Semana Santa, Senhor. Te agradecemos, te glorificamos e te exaltamos, hoje e para todo sempre. Amém. Olá, boa noite. Boa noite para você que está aí nos acompanhando de casa. Essa Semana Santa está sendo diferente, né? A gente está fazendo uma programação respeitando os decretos, né, municipais, respeitando todas as regras sanitárias, né, dada essa pandemia que estamos enfrentando. Então, o formato está sendo online neste ano de 2021. Você que está aí nos acompanhando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Fique sabendo que toda essa programação, todos os louvores, todos os momentos foram preparados, né, com muito carinho, com muita dedicação. Você que já está nos acompanhando desde o início, continue, porque tenho certeza que você tem recebido e tem visto as bênçãos de Deus na sua vida. Só um comentário antes de iniciarmos, né? No comentário aqui desse vídeo, na descrição do vídeo, perdão, você vai encontrar ali alguns links. São links para que você possa preencher um formulário, caso você queira fazer pedidos ou agradecimentos de oração, caso você queira se inscrever para um curso bíblico, para aprender um pouco mais sobre esses temas, você vai encontrar ali na descrição desse vídeo. Se você quiser também compartilhar com algum amigo, com algum familiar, esse é o momento. Mande aí no WhatsApp, mande pelo Facebook, pelo Instagram, faça com que o máximo de pessoas possível esteja aqui acompanhando essa mensagem, porque temos certeza de que Deus tem algo especial para nos falar neste momento. E para começarmos oficialmente, eu gostaria de convidar você. Nós já louvamos a Deus, nós já tivemos diversos momentos aqui hoje, mas eu queria te convidar para mais uma vez você fechar os olhos, ligar o seu pensamento a Deus e vamos fazer uma oração. Pedir para que Ele nos direcione, para que Ele nos oriente,
para que a gente consiga entender tudo o que Ele quer nos ensinar. Vamos fechar os olhos nesse momento, então? Então eu convido você a parar. Se você estiver aí, talvez, no seu carro, ou se você estiver em algum lugar que você não pode estacionar nesse momento, mas ligue o seu pensamento a Deus. Se estiver no seu lar, feche os seus olhos. Vamos conversar com Deus nesse momento. Nosso Deus, te agradecemos por este dia que o Senhor nos concedeu até aqui. Foi um dia de trabalho, um dia de estudo, um dia de tarefas, mas foi um dia de vitórias. E podemos chegar agora aqui diante da Tua presença para ouvir a Tua voz. Temos ainda muitas preocupações, muitas inquietações, mas te pedimos que o Senhor nos acalme, que o Senhor nos tranquilize e nos faça entender o que o Senhor quer nos dizer, ó Deus. Esse é o momento que o Senhor vai nos falar. Vamos abrir aqui a Tua palavra e é o Senhor quem vai nos falar nesse momento. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa noite a gente vai falar sobre uma questão bem interessante, né? Como a vitória é conquistada. A gente vê por aí diversos gurus, né? Os ditos especialistas em determinados assuntos, que são sempre consultados quando se quer uma receita mágica, né? Quando alguém quer aquele passo essencial, quando alguém quer falar o que eu devo fazer. Nós queremos sempre ali um passo a passo, né? Uma estratégia de sucesso. E essa noite nós vamos meditar um pouco nisso. Como que podemos conquistar uma vitória? Mas especificamente vamos refletir sobre a vitória de Cristo, como é o nosso maior exemplo, né? Jesus é o nosso exemplo por excelência. Mas antes eu gostaria de contar para vocês uma ilustração. Imaginem que um pai está ali com seu filho em uma lojinha de doces, uma mercearia, né? No bairro local. E de repente o pai entra com aquele filho, eles fazem ali a compra, né? Que eles iriam fazer. E o dono da loja, antes deles saírem, o dono da loja oferece para aquela criança, olha só, você está vendo aqui esse pote de balas, de doces, né? Pode encher as suas mãos, pega aqui uma mão cheia, é grátis, é brinde para você. Aí aquela criança, por um instante, quando ouve aquela frase, né? Pega uma mão cheia de doces, ela fica sem saber o que fazer, o garoto fica ali parado, olhando para o pai, ouviu a oferta, ele quer muito pegar aqueles doces, e agora, o que ele faz? O dono então insiste, o proprietário da loja, né? Pode pegar, meu filho, pode encher as suas mãos aqui de doce, é brinde para você. E o garoto permanece sem saber, todo ali imóvel, olhando para o pai, e de repente o pai enche as suas mãos, a mão própria dele, né? Ele vê que o filho não teve nenhuma atitude, e saem da loja os dois. Logo mais, no caminho de casa, né? O filho vai e pergunta para o pai, pai, por que aquele homem nos ofereceu aqueles doces daquela forma? Não, meu filho, aquilo ali foi só uma tentativa de fazer algo de bondade para você. E aí o pai pergunta para o filho, mas filho, por que você não meteu a mão lá, não encheu as suas mãos no próprio pote? Não, pai, eu fiquei olhando para você porque eu sei que as suas mãos são maiores que as minhas. Seria mais vantajoso se você pegasse os doces. E aí naquele momento os dois riram, né? E foram para casa. É só uma ilustração bem simples para fazer a gente pensar como as mãos de Deus são maiores do que as nossas. E em muitos momentos, a gente se esquece disso. A gente deixa isso passar despercebido, né? As mãos do nosso Deus são sempre maiores que as nossas. E Ele tem o controle. Quando a gente olha para os últimos dias da vida de Jesus, a gente tem que admitir uma coisa, né? Aqueles dias foram dias complicados para Cristo. Foram dias onde Ele passou por uma dor, por uma tensão espiritual tremenda. Algo que Ele jamais tinha experimentado. E aí você pode se perguntar, mas Jader, que tensão era essa? Que agonia era essa? A agonia que Cristo passou foi o medo da morte. Sim, Jesus teve medo da morte. Mas não era a morte qualquer. Era medo da morte que separaria Ele do Pai. A dor no coração de Jesus era tanta que Ele sentia o peso do pecado da humanidade sobre os seus ombros. E isso fez com que Ele desejasse a morte. E isso a gente consegue entender melhor em alguns textos que iremos meditar nessa noite. Eu gostaria especialmente de compartilhar com vocês um texto de uma escritora americana chamada Ellen White. É uma autora que escreveu sobre diversos assuntos e um desses livros que ela escreveu, o título do livro chama-se O Desejado de Todas as Nações. É um livro excepcional. Se você ainda não tem, busca aí na internet, você vai encontrar esse livro até gratuitamente, O Desejado de Todas as Nações. E nesse livro, especificamente na página... Eu vou buscar a referência, né? Que é bom a gente sempre fazer a referência do que a gente está falando, né? Desejado de Todas as Nações, página 484.
Eu até tenho o texto aqui na tela, que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo esse texto. Vamos ler juntos, né? Ellen White começa descrevendo ali aqueles momentos iniciais ou finais, vamos pensar assim, da vida de Cristo, quando ele estava no Getsêmani com seus discípulos. Ela diz que, em companhia dos discípulos, fez o Salvador vagarosamente o caminho para o jardim do Getsêmani. A lua pascual, clara e cheia, brilhava num céu sem nuvens. Silenciara a cidade de tendas de peregrinos. Jesus estivera conversando animadamente com os discípulos, instruindo-os, mas ao aproximar-se do Getsêmani, tornou-se estranhamente mudo. Muitas vezes lá estivera para meditar e orar, mas nunca com um coração tão cheio de tristeza como nessa noite de sua última agonia. Tão terrível lhe parece o pecado, tão grande o peso da culpa que deve levar sobre si, que ele então é tentado a temer que ele o separe para sempre do amor do Pai. Sentindo quão terrível é a ira de Deus contra a transgressão, Jesus então exclama: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Isso está lá no livro de Marcos, capítulo 14, verso 34. Você pode ler depois aí com calma. Jesus passou por esse momento de agonia tremenda, porque ele estava sobre ele, pesando sobre as costas de Jesus, o seu pecado, o meu pecado, as transgressões que nós cometemos. Jesus viu ali, diante dele, as atrocidades cometidas por séculos à frente. E séculos atrás também, porque ele morreu por todos os seres humanos. Esse peso da morte que o pecado causa estava sobre as costas de Jesus. Sabe, essa semana, eu estava lendo, né, sobre uma notícia, muito triste por sinal, eu não sei quantos acompanharam essa notícia, mas que especificamente no dia 22 de fevereiro de 2021, né, desse nosso ano, no mês passado, na cidade de Pirituba, zona norte de São Paulo, uma garota chamada Ingrid, 19 anos de idade, ela conheceu um rapaz, um amigo, né, chamado Guilherme, de 18 anos de idade. Os dois tinham uma afinidade devido a um jogo de computador, que também pode ser jogado no celular, enfim, um jogo de estratégia, de guerra, de tiro. Call of Duty é o nome do jogo, bem conhecido aí por muitos. E eles então combinam de jogar juntos na casa do Guilherme, de uma determinada tarde, desse dia 22 de fevereiro, a Ingrid combina com o Guilherme de ir até a casa dele para jogar junto esse jogo. O Guilherme era um rapaz com outras intenções, né? Então a Ingrid avisa ao seu namorado que estaria indo até lá, porque o Guilherme estava com algumas tendências suicidas até, e ela tinha que tentar conversar com ele para que ele não cometesse nada de errado. Só que, infelizmente, ao chegar na casa dele, esse rapaz, né, já tinha premeditado tudo. Ele tinha comprado uma faca do estilo Rambo, né, aquelas facas bem elaboradas, e ele assassina essa garota com diversas facadas, tenta até decapitá-la, mas não conseguiu, e logo depois ele foge, né? É uma notícia que talvez possa chocar alguns de vocês, mas ela foi noticiada aí nas grandes mídias, e é uma tragédia que chocou aquela cidade, né? Uma cidade não tão grande, uma região carente até onde ele morava, né? Uma região de periferia, e todos os vizinhos ficaram aterrorizados com aquilo. E o que mais me chama a atenção é quando ele foi preso, e durante a abordagem policial, um dos repórteres depois pergunta para ele, né? Por que você fez isso? Por que te motivou a fazer uma atrocidade com uma vítima tão indefesa? Uma garota de 19 anos, magra, enfim, que não tinha como se defender de você. Por que você fez isso? Ele simplesmente responde que ele não lembrava de nada, de que ele estava possuído. Ele disse que ele tinha ouvido vozes, ele vinha ouvindo vozes, vendo vultos ou coisas do tipo, e ele não se lembra de nada daquele momento. Eu fiquei pensando, refletindo um pouco sobre isso, né? A família daquela jovem agora destruída, a família dele também destruída, duas famílias destroçadas por uma atitude impensada. Não sei se ele foi motivado por alguém, influenciado por alguém, se foi algo que ele também planejou sozinho, eu não sei, eu não conheço as motivações. Eu só queria chamar a reflexão para o sofrimento que isso causou para duas famílias. Nós estamos aqui em Macaé, no estado do Rio de Janeiro, a quantos quilômetros de distância dessa cidade? Estamos sofrendo juntos
ouvindo, vocês aí estão ouvindo, e eu aqui refletindo sobre essa notícia. E eu trago isso agora sobre esse cenário que acabamos de ler. Jesus no Getsêmani. Jesus vendo tudo que o ser humano estava fazendo devido ao pecado. Sabe, o primeiro Adão, lá no Jardim do Éden, ele rejeitou a Deus, ele trouxe o pecado por meio de uma atitude errada. E agora ali no Getsêmani, o segundo Adão estava trazendo a salvação. Estava trazendo a oportunidade que talvez você até hoje não teve. Sabe, eu não sei qual tem sido o seu Getsêmani. O seu Getsêmani pode ter sido um leito de hospital. Talvez você está aí na sua casa agora e você tem um parente que está lá internado, na UTI talvez, entubado, passando por essa dificuldade que a Covid tem nos acometido. Eu não sei se você acabou de terminar um casamento, está aí sofrendo a dor do divórcio. Se você perdeu um ente querido, se você está desempregado, saiba, o Getsêmani, ele não é opcional, todos passaremos por ele em nossas vidas, de uma maneira ou de outra, mas tenha certeza de que você nunca passará sozinho. Você nesse instante, com o sofrimento que você estiver, você não está só, creia nisso, creia que Jesus está ao teu lado nesse momento de sofrimento. Jesus naquele instante, ele buscou apoio. Ele sofreu, mas ele buscou apoio com seus amigos. Vamos ler o que está no livro de Mateus. Peguem a sua Bíblia em casa ou o seu celular. Mateus capítulo 26. Nós vamos ler 2 versos. Mateus 26, do 36 ao 38. São versos que mostram como que Cristo estava ali com alguns amigos naquele momento de dificuldade. Nós lemos assim no verso 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, os 2 filhos de Zebedeu eram Tiago e João, né? Os outros 2 discípulos, né? Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então, Jesus lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus tinha ido diversas vezes já ao Getsêmani, com os discípulos inclusive. E naquele momento, ele pede para que os discípulos permanecessem orando, vigiando, enquanto ele iria para um lugar separado, entregar a sua alma e derramar o seu coração perante o Pai. E naquele instante que Jesus chega ali e se derrama perante o Pai, ele sente o conforto devido à amizade, à segurança que aqueles amigos lhe proporcionavam. Nós vamos ver mais à frente que eles acabaram caindo no sono, eles adormeceram. Não é a atitude deles que eu queria enfatizar, mas sim o fato de Jesus ter tido em quem confiar. Sabe o que isso nos ensina? Isso nos ensina que Jesus também, que Deus também, quer isso para a nossa vida. Ele quer que você busque apoio naqueles que são tementes a Ele. Sabe, dentre o povo de Deus, existem pessoas que podem sim ser usadas por Deus para te direcionar. Talvez no momento de dúvida, talvez no momento de inquietação, Deus pode usar outros servos para te aconselhar, para te confortar. Então, ao invés de você buscar essa ajuda que você precisa, essa orientação que você precisa, naqueles que vão te influenciar para coisas que não deve, naqueles que vão te levar a refletir no que não faz sentido, busque conversar com aqueles que edificam, com aquelas pessoas que têm um propósito semelhante ao seu, sabe? Eu li certa vez que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E isso mesmo. Reflita um pouco aí, nas pessoas que você passa mais tempo. Você é a média dessas 5 pessoas. Seja em comportamento, seja em atitude, você se espelha nela sem perceber. Então, quem tem sido as suas companhias? Com quem você tem andado? Pense nisso. Reflita se as suas conversas de WhatsApp, de Telegram, eu não sei qual aplicativo, se essas conversas têm edificado ou têm distanciado você da presença de Deus. É para se refletir, né? É uma coisa a se pensar, não é verdade? Continuando aí no livro de Mateus, a gente não precisa ler, né? Mas do verso 40 ao 41 é onde Jesus enfatiza, quando ele retorna e encontra ali os discípulos adormecidos. E ele dá uma ordem, ele dá um conselho, na verdade, para esses discípulos. No verso 40 a 41, Jesus fala para que eles vigiassem, para que não caíssem em tentação. Sabe, eu fico pensando no quão fácil é para nós cairmos em tentação, não é verdade? Talvez você esteja aí da sua casa pensando, poxa vida, para ele é fácil falar, né?
ele está lá pregando, ele está na igreja, mas vocês não têm ideia da dificuldade que eu passo no meu dia a dia. Vocês não sabem como é difícil para mim buscar a Deus no meu dia a dia. Os afazeres que nós temos, eles nos tomam, eles fazem com que a gente se desvie do foco. Vocês aprenderam ontem, nós aprendemos ontem, na verdade, né? A importância que temos que dar à essência e não somente às aparências, né? Nós temos que ter um relacionamento firme, sólido. Sabe por quê? Aquele momento de tentação, de dor que Jesus passou, e ele buscou o Pai em oração, ele não fez aquilo por acaso. Ele não foi uma solução de última hora, vamos dizer assim, né? Jesus pegou de surpresa e de repente agora ele ora. Não, era um hábito, era uma rotina, era um cotidiano de Jesus estar em comunhão com o Pai. E você? Quando a dificuldade chega, quando o problema ali aperta, a quem você recorre? Qual o primeiro contato que aparece no seu WhatsApp, né? Mais frequente? Quem tem sido o foco, o alvo da sua atenção? Será que temos dado a Deus a devida atenção? Eu vou além. Será que Ele tem sido a nossa primeira fonte de recurso ou o último recurso? Sabe aquela história, quando nada funciona, aí você vai no último recurso? Será que é assim que temos lidado com Deus? Sabe, meu amigo, se você talvez está fraquejando, está com dificuldade, eu vou te falar uma coisa que talvez você não goste muito, mas a tentação você não vence na hora, sabe? A tentação, a dificuldade, não é no momento que você consegue vencê-la. Você vence por já ter tido oportunidades passadas, momentos ali onde você aprendeu, onde você se fortaleceu, e isso te dá ânimo, porque você lembra dos momentos que Deus já te guiou, e ali você clama a Deus, Senhor Jesus, eu estou com muita vontade de fazer isso. Eu quero pecar, Senhor. A vontade é de fazer o que eu não devo, mas me ajude. Experimente, na hora da tentação, fazer uma oração como essa. De olho aberto mesmo, onde você estiver, em pensamento. Fale com Deus. Eu estou com muita vontade, Senhor, mas eu sei que eu não posso, que eu não devo. Me ajude a resistir. Vai passar. A vontade passa. Sabe, Eu li recentemente também uma coisa que eu achei bem interessante, né? Nós moramos em um país onde as leis sobre armamentos, principalmente, elas são bem mais rígidas do que em outros, né? Tem países mais liberais que os nossos. Um exemplo é os Estados Unidos. No estado da Flórida, por exemplo, nos Estados Unidos, não sei quantos aqui conhecem, né? Existem armas que podem ser compradas em lojas. No Walmart, por exemplo. Você chega no Walmart, tem um balcão de armas ali, onde você pode comprar. Só que não é somente chegar, pagar e levar para casa. Você tem algumas etapas, né? Uma das etapas é uma análise de passado criminal da pessoa, né? E a análise psicológica que é feita. Você tem que mostrar um atestado médico e eles fazem ali uma pesquisa do seu histórico. É óbvio que é uma pesquisa que poderia ser feita em minutos, né? Menos de uma hora no máximo, já teriam ali toda a sua ficha impressa com todos os seus registros, né? Mas eles pedem 48 horas. É de 48 a 72 horas para que você tenha a autorização para comprar aquela arma. Então eu chego lá, eu demonstro meu interesse, eu preencho um formulário, eu preciso retornar de 2 a 3 dias depois para que eu tenha a aprovação para comprar aquela arma. Aí muitos perguntam, mas por que isso? Se obviamente eles poderiam fazer em minutos. Porque já ficou-se comprovado que pessoas que iriam ali com aquela atitude repentina, de querer se vingar, de querer fazer algo em cima da hora, eles repensam aquilo por 2, 3 dias, eles mudam de ideia. Nem retornam mais para poder comprar a arma. Eles fizeram essa análise. E eu achei bem interessante essa estratégia, né? Isso vale também para a tentação, aplicando aqui no nosso exemplo, né? Experimente repensar. Experimente parar um pouco, respirar, tomar uma água que seja. Busque a Deus em pensamento. Tudo isso que eu estou te dando aqui são estratégias para que você vença o pecado. Porque, infelizmente, meus irmãos, não tem outra estratégia, não tem outro caminho, não tem receita mágica. Se você se aproxima de Deus, você se distancia do pecado. E o oposto também é verdadeiro. Ao me aproximar do pecado, eu estou me distanciando de Deus. E não Deus se distanciando de mim. Porque se pararmos para refletir lá no início, né, quando Adão e Eva pecaram, não foi Deus que correu, foram eles que se esconderam. O que nos mostra que o pecado nos causa vergonha. O pecado nos mostra a sujeira onde estamos e nos causa vergonha para estar na presença de Deus. Então se afaste do pecado. Continuando aqui, no nosso raciocínio, né? Jesus derramou o seu coração em oração. Não precisamos ler também, mas você pode acompanhar aí no capítulo 26 de Mateus,
quando ele chega perante o Pai e ele solta a famosa frase: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade. Eu lhes pergunto, será que Deus poderia passar o cálice do Filho? Será que Jesus tinha capacidade para rejeitar aquele cálice? Será que Jesus tinha a opção de simplesmente se levantar e falar: não, chega, não dá para mim, não é mais isso que eu quero, passou do limite, não quero mais brincar? Será que ele poderia fazer isso? É claro que poderia. Ele não precisaria nem ter vindo, mas não tinha outra estratégia para vencer o pecado, para salvar a humanidade da punição do pecado, se não fosse a morte do Filho de Deus. A morte de um ser puro. Você tem noção da magnitude disso? A gente às vezes não consegue compreender, né? Um ser perfeito, sem pecado, ter que vir morrer no lugar de criaturas pecadoras que o crucificaram. Faz algum sentido para você? Não faz, né? Pois é, esse é o amor de Deus. Esse é o amor que Ele te oferece. Um amor incompreensível por muitos. Um amor sem sentido. Mas é aquele amor que não tem limites. É o amor que alcança esse rapaz que eu acabei de contar aqui ainda há pouco, que está lá preso no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros. Ele está lá preso devido ao risco que ele oferece à sociedade. Mas o amor de Deus o alcança. O amor de Deus está lá naquele local. Se ele aceitar a Deus, se ele reconhecer Jesus como Salvador, ele vai ter a salvação. Você consegue compreender isso? É claro que ele vai ter que pagar pelo crime que ele cometeu, mas perante Deus, ele pode ser lavado, assim como você. Eu não sei qual é o seu pecado, qual é o seu dolo, qual a sua culpa, o que você cometeu, e não importa, para ninguém importa. Aí onde você está, se ajoelhe perante Deus. Fale com Deus abertamente. A oração de Jesus aqui, ela foi uma oração aberta. Ele usou um termo, como está lá em Marcos, capítulo 14, verso 36. Anota aí, depois você vê. Marcos 14, 36. Jesus se refere ao Pai na oração com o termo Abba. Abba. É um termo aramaico bem carinhoso, significando pai, paizinho. A intimidade ali era o foco daquela oração. Será que você tem tido intimidade com Deus a ponto de abrir o seu coração a Ele dessa forma? Sabe, talvez você está tomando muitos remédios para tentar dormir, né? Eu não estou aqui rejeitando receitas médicas ou indicações profissionais, não é isso. Mas experimente se curvar perante Deus e abrir o seu coração. Experimente hoje à noite, antes de você dormir, se ajoelhe e converse com Ele abertamente. Sabe, Senhor, hoje o dia foi pesado. Lá no trabalho, olha, passei por isso, não consegui me segurar, falei o que eu não devia. Sabe, Senhor, lá no estudo também, sei lá, na faculdade, eu não sei. Briguei com a esposa, falei o que eu não devia. Tente abrir, confessar diretamente com Deus. Poxa, mas eu estou no meu quarto com a minha esposa, eu não consigo. Você vai conseguir um lugar na sua casa de silêncio, tenho certeza. Você vai buscar um canto, nem que seja na garagem, dentro do seu carro talvez. Busque um local e se abra perante Deus. Eu te garanto que você vai ter a melhor noite de sono da sua vida, que você talvez não tenha tido há dias ou há semanas, não sei. Experimente abrir o coração perante Deus. Sabe por que isso vai surtir efeito? Porque surtiu efeito para Jesus. Lembra que eu falei no começo que ele é o nosso exemplo mor, o exemplo de referência? Jesus, naquele momento de dor que ele estava, ele recebeu conforto e forças de Deus. Mas de onde que veio esse conforto? Lucas capítulo 22, verso 43. Eu acabei nem passando para a nossa equipe da produção aqui, mas se puder abrir para a gente. Lucas capítulo 22, verso 43. É um verso bem interessante. Abra aí na sua casa também, mas senão você pode acompanhar na tela. Ele mostra como é que foi esse conforto que Jesus recebeu. Lucas capítulo 22, verso 43. Podemos ler? Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Sabe, desde lá do começo que eu falei aqui para vocês, né, que a gente não é opcional passarmos pelo Getsêmani, mas tenha certeza de que tem um anjo ao seu lado nesse momento de dor. Ele não vai impedir que talvez, né, infelizmente, o seu ente querido não se recupere, mas ele vai estar aí secando as suas lágrimas e te dando a esperança de que a morte não é o fim, de que existe salvação, existe algo além dessa vida terrena de sofrimento que a gente está aqui. A própria palavra de Deus, Paulo, ele chega a nos dizer que se a nossa esperança se resume a esta vida, nós somos os mais infelizes dos pecadores. Tem algo além. Jesus veio a esse mundo, sofreu a dor, a agonia do Getsêmani em seu lugar, no meu lugar, para que tivéssemos essa oportunidade.
É tão incrível, né? Chega a ser paradoxal, né? O Deus onisciente conhece você e conhece a mim. Ele já sabia se eu iria aceitar ou não o sacrifício dele, mas ele insiste até o último momento para que eu o aceite. Olha só que complexidade, né? Que certa vez perguntaram para o estudioso da Bíblia, né? Qual a pergunta mais difícil que você já recebeu? E ele chegou a comentar, olha, a pergunta mais difícil foi a seguinte: por que Deus, sendo onisciente, já sabendo quem vai se salvar e quem vai se perder, insiste na salvação do ser humano? Você consegue entender a profundidade disso? Eu já sei que essa pessoa vai se perder. Por que Deus insiste em oferecer a salvação? Porque enquanto há fôlego de vida, há esperança. Enquanto há fôlego nos seus pulmões, enquanto há noção, enquanto você tem atividade cerebral, quando você consegue tomar decisões, ainda há esperança para você. Então, nesse instante, aproveite, tome a decisão ao lado de Deus. Eu estou insistindo, estou batendo nessa tecla, né? Porque nós não conseguimos entender o dia do amanhã. É incerto. Então, hoje é o momento para que você se decida. Naquele instante ali, que Jesus recebeu as forças que precisava dos anjos, né, como nós lemos, eu fiquei pensando também numa frase bem conhecida do Dr. George Morrison. Eu não sei quantos já ouviram essa frase. A gente pode até colocar aqui na tela, né, para que vocês acompanhem. A gente vai avançando, né? Essa é a frase. Toda vida tem seu Getsemane. E todo Getsemane tem seu anjo. Então creia. Tenha certeza de que você não está só. Tenha certeza de que Deus está aí do seu lado, nessa cama de hospital, talvez. Não sei se você está acessando pelo seu celular. Tenha certeza que Deus está aí na sua cama, na sua casa, onde a sua esposa se foi, ou o seu marido, e você está aí sozinha. Tenha certeza de que Deus está com você aí na sua casa, sem emprego, sem saber como pagar as suas contas. Tenha fé que Deus vai de alguma maneira te abençoar. Você não passa despercebido aos olhos dele. Sabe por quê? Tem 2 textos que eu gostaria que vocês lessem comigo. Isaías 41:10 é o primeiro. E o outro é Isaías 43, de 1 a 2. Então, abra sua Bíblia aí no livro de Isaías. Primeiro no capítulo 41, no verso 10. Olha que promessa você encontra de Deus falando para você. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. E te sustento com a minha destra fiel. Olha que verso. Está com dúvida ainda? Isaías 43, vamos ler o verso 1 e 2. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, isso é Deus falando, não temas, porque eu te remi, eu te chamei pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha que promessa. Só até o verso 2. Vocês perceberam que o texto diz que passaríamos pelas águas, passaríamos pelo fogo e não seríamos atingidos? Em nenhum momento o texto está dizendo, você não vai passar pelo fogo, você não vai passar pelas águas. Porque infelizmente, né, eu prefiro dizer que pessoas que ainda não foram alcançadas completamente pelo conhecimento, acabam pregando verdades não bíblicas, inverdades, onde é pregado de que você não pode passar pelo sofrimento por ser filho de Deus. E que se você está sofrendo, tem algo de errado com você ou com a sua fé, algo que precisa ser revisto, porque o Filho de Deus nasceu para ser cabeça e não ser cauda. Versos bíblicos que são pegos ali e distorcidos. Quando você encontra aqui o Rei do Universo, que nunca pecou, tendo essa agonia, o medo da morte, como Jesus teve no Getsemane. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. E aí encontramos aí pessoas pregando de que se você é o Filho de Deus, você tem que ser próspero em tudo na sua vida. Não é isso que a Bíblia nos ensina, meus amados. Então vamos ter cuidado. Vamos saber de quais fontes estamos bebendo. Infelizmente existem muitas por aí. E tendemos a aceitar aquelas que mais convêm. Mas a verdade é só única, é só uma. E a verdade é única. A palavra de Deus está aqui, acessível a você por conhecimento. Busque de Deus essa instrução. Peça que o Espírito Santo te oriente. Sabe, eu não quero me prolongar demais.
Acho que vocês já conseguiram entender bastante o objetivo dessa mensagem, né? Que era fazer a gente refletir de como a vitória pode ser alcançada. Jesus nos deu exemplos ali dos mais diversos na própria vida. Saiba você também que não foram os soldados que mataram a Jesus, não foram as espadas que o levaram, nem a cruz que o matou, nem a coroa de espinhos. Sabe o que matou a Jesus? Vamos abrir aqui a Bíblia no último verso dessa noite, que é João, Evangelho de João, capítulo 10. Vamos ler o verso 17 e 18. Olha o que Jesus diz a respeito da própria morte dele, né? Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus se entregou conscientemente. Ele sabia o que estava fazendo. Ele aceitou o plano da salvação. Um plano que traria dor, traria sofrimento, separação entre Deus Pai e Jesus, o Deus Filho, pelo pecado da humanidade. O pecado, ele causa dor, ele causa morte, ele causa separação. E é isso que mais fere o coração de Deus, é estar longe de você. Sabe, eu não tenho filhos ainda, né? Mas quem tem provavelmente vai entender melhor essa analogia. Acho que a separação, a distância entre um filho e um pai é algo que não pode nem ser descrito. A saudade que aquilo gera, o incômodo de você estar e o seu filho não estar perto. Eu sinto isso em relação à minha esposa, em relação a meus irmãos, meus pais. É um incômodo de você não poder estar perto de quem você ama. Imagina Deus querendo estar perto de você, mas não pode, devido a você ter escolhido se afastar. Olha a consciência, olha a profundidade disso. Então tome hoje essa decisão. Caso você nunca tenha ouvido sobre isso, entenda de que existe um Deus que não olha para onde você foi, o que você fez, mas que te oferece a oportunidade de salvação. Ele oferece a oportunidade para você se redimir dos seus pecados. Ele não está dizendo que você vai se eximir das responsabilidades. Se você fez algo ou defraudou alguém ou coisa do tipo, você precisa sim reparar o erro. Mas Ele te oferece o perdão. Ele te oferece o livramento da morte eterna, porque Ele já morreu no teu lugar. Um ser sem pecado já carregou o seu pecado. Então agora você não precisa morrer por esse mesmo erro. Não tem no direito brasileiro de que um crime não pode ser, a pessoa não pode ser condenada 2 vezes pelo mesmo delito? É a mesma coisa. Deus já pagou o preço do seu pecado, não precisa ter outra oferta por aquele pecado, porque Ele já foi a oferta perfeita. E nem se quiséssemos, conseguiríamos ser a oferta pelos nossos pecados. Então aceite hoje essa oportunidade que Deus te oferece. Como eu comentei lá no início, na descrição do vídeo tem o link. Clique nesse link para que você possa aprender mais desse Deus. Aprender mais deste Deus que te ama e se entregou no seu lugar. Você vai aprender mais, você vai ser direcionado para uma igreja mais próxima. Alguém vai entrar em contato com você, vai até a sua casa de forma virtual, talvez, estudar a Bíblia com você, pelo seu celular ou pelo seu computador. Vamos encontrar uma estratégia. Você vai ser alcançado, tenha certeza disso. Então, clique nesse link. Se você tem algo que quer pedir, que oremos por você de forma sigilosa, você pode ter certeza, os seus dados vão ser tratados com sigilo. Clique aí também, deixe o seu pedido, o seu agradecimento. Estaremos orando para que Deus ouça também esse seu pedido. Sabe, esse é o dia, essa é a oportunidade da salvação. E a palavra de Deus nos diz que se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, não rejeite, não feche a porta do teu coração. Medite agora nesse louvor que iremos ouvir juntos, uma música toda especial que foi preparada para esse momento. Enquanto você ouve, reflita, entregue a sua vida a Deus nesse momento. Eu vou estar aqui orando por você e pela sua decisão. E logo após esse louvor nós vamos orar juntos. Então vamos ouvir agora esse louvor especial. dia em desespero, sentia a solidão, só via meus problemas, não via solução.
Eu vi alguém chegando, não pude conhecer. Me disse com carinho, eu só vim pra te dizer. Foi o seu amor que me salvou. Eu não sabia onde ir, você me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor que me salvou. Olhei para aquele homem, então eu me lembrei daquele rosto triste que um dia eu ajudei. Fiquei emocionado, com vontade de chorar, ao ver o homem que eu salvei. Deus mandou pra me salvar. Foi o seu amor que me salvou. Eu não sabia onde ir, você me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor que me salvou. Um dia um homem veio aqui, morreu pra nos salvar. Se quiser o teu poder, preciso do teu amor. Teu amor. Foi o seu amor que me salvou. Eu não sabia onde ir, você me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor, foi o seu amor, foi o seu amor que me salvou. Eu tenho certeza de que o Espírito Santo falou ao seu coração durante esse louvor. Tenho certeza de que Deus tocou em você aí onde você está, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que te conhece. Ele sabe aonde que é a ferida, aonde é a dor que você está sentindo. Então sinta agora a mão de Deus sobre você. Feche os seus olhos, ligue o pensamento a Ele e vamos orar juntos nesse momento. Nosso Deus querido, nosso Deus, o nosso coração nesse momento ele se enche de alegria, porque a gente pôde meditar aqui, mesmo vendo a tua dor, o sofrimento que o teu filho passou lá no Getsemane, pelos nossos erros. Nós sentimos alegria porque foi por este sacrifício que hoje temos essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por termos essa chance. Obrigado porque o Senhor nos ouve. Eu tenho certeza que o Senhor está alcançando os corações nesse momento. O Senhor está tocando, ó Deus, nas famílias que precisam ser restauradas. Naquele teu filho, naquela tua filha que precisa sair do poço de pecados onde está.
onde talvez o inimigo tenha acorrentado, tenha acusado, é nesse dia que chega a libertação, meu Pai. Eu te peço que o Senhor alcance esse teu filho, essa tua filha nesse instante. Traga ali o teu perdão, a certeza de reconciliação contigo. Que o teu Espírito Santo traga paz para esse coração enlutado. Que o teu Espírito Santo traga conforto para essa família que está no hospital, com esse ente querido, na UTI talvez, onde os médicos já não dão mais esperanças, mas sabemos que Tu és o Deus do impossível. Tenha misericórdia do Teu povo, Senhor. Nos ajude a termos fé em Ti, a termos o conforto dos Teus anjos, como o Senhor forneceu para Jesus lá no Getsemane. Te agradecemos por tudo e te pedimos que o Senhor nos dê uma noite de repouso tranquilo, de descanso em Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém. Foi muito bom estar com você hoje. E não perca, amanhã continuaremos com a nossa Semana Santa. Nesse mesmo horário, você poderá acessar aqui pelo canal do YouTube e você vai ouvir, vamos aprender juntos, né? Sobre falhar não significa fracassar. E aí, ficou interessado? Eu estou interessado. Como que poderemos entender melhor sobre isso? Sobre falhas e como que isso não necessariamente, né, significa fracasso. Então, até amanhã, que Deus te abençoe.